Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de Kant, então, hoje sobre a obra Crítica da Razão Prática. Vimos no vídeo anterior e na semana passada também, vimos a obra Crítica da Razão Pura, que tratava da teoria do conhecimento, né? Os juízos, né? O juízo analítico a priori, o sintético a posteriori, depois o fazer ciência através do juízo sintético a priori. E hoje veremos essa obra que trata da ética e da moral, a partir da razão. Né? Então, antes de a gente entrar na moral em Kant, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de moral e ética contemporâneos, né, e os juízos, né, juízo de valor e juízo de fato. Então, primeira coisa, o que é um juízo de fato? É uma descrição da realidade. Como assim? Por exemplo, a menina é alta e magra. É uma descrição da realidade. Claro, segundo as referências que a gente tem do que é ser alto e ser magro na nossa época. Ok, né? Isso poderia ser diferente em outra época, né? Em outra cultura, né? Bom, e o que é um juízo de valor? É, por exemplo, a seguinte afirmação: a menina alta e magra é bonita. Ou a menina alta e magra é feia. Segundo, né, a nossa ideia do que é bonito, uma ideia mais ou menos geral, né, que desconsidera o olhar individual, a primeira afirmação terá mais peso. Né? Então, o que é esse juízo de valor? É essa capacidade de tu avaliar, né, uma coisa que para ti é boa ou ruim, feia ou bonita, certa ou errada. Ou errado. Né? Claro que isso pode produzir preconceito. Quem disse que uma menina baixa e gorda não pode ser bonita? Certo? Então o juízo de valor pode produzir esse tipo de problema. Bom, mas enfim, né? E o que é moral então, né? O que é moral? Moral, então, ela é baseada em um conjunto de valores morais da nossa época, né? E que são introjetados, ou seja, inseridos na nossa consciência e que orientam a nossa ação moral. Isso é a moral. Tá? Então, nós temos valores morais que são introduzidos na nossa consciência e esses valores orientam a nossa forma de agir. Por exemplo, vou usar um exemplo que eu usei em aula para os imperativos categóricos, mas a gente pode usar para isso aqui também. Não roubar. Por exemplo, não roubar é um consenso, né? São valores morais consensuais, todo mundo concorda que não roubar é o correto. E isso deve estar internalizado na minha mente e orienta o meu agir moral. Então eu, sabendo que moral, que não roubar é o correto, né? Não roubar é o correto, eu vou não roubar. Né? O meu agir moral é, né? Se eu roubar é porque eu estou contrariando a moralidade desta época. Eu estou sendo imoral. Beleza? É isso aí. Ética, então. Ética, então, é a reflexão, né, normalmente filosófica, sobre esse conjunto de valores morais. Né? Por que eles são assim? Qual a origem deles? Há legitimidade
nesses valores morais, né? Ou não, né? Ou seja, eles devem ser do jeito que são, ou não deveriam, ou deveriam ser diferentes. É a reflexão sobre os valores morais, sobre a moralidade desta época. Bom, e como é que é em Kant, então? Né? Como é que é em Kant? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a moral, né? A moral em Kant, né? ela deve ser baseada na razão, no ser racional, no ser racional. Né? Por quê? Né? Porque é o seguinte, a moral em épocas passadas, na Idade Média, é isso que Kant combate, né? É uma das coisas que Kant combate, é que, né, a moral e a ética da Idade Média, a moral ela é ditada pelos 10 mandamentos que foram sistematizados pela igreja. Então ela é externa, ela não vem da razão do homem, ela é externa. Outra questão que ele combate são os interesses pessoais. A tua moral não pode ser pautada pelo teu interesse pessoal. Ela tem que ser universal, ela tem que valer para todo mundo, certo? Então essa moral é orientada pela ética do dever. E o que é a ética do dever, né? Primeiro que a ética do dever é baseada na razão, ela tem que ser racional também, né? E ela tem que ser livre, tu tem que fazer com plena liberdade, certo? Ela é a boa ação, né? A boa ação em si mesmo, que deve ser universal, né? Deve ser universal, ou seja, ela não pode prejudicar as pessoas. Ela não pode prejudicar as pessoas. Então essa ética do dever orienta, né, deve orientar, né, a moralidade dessa época, a moral e a ação moral, né, e a ação do indivíduo, o agir moral dele. A gente vai entender melhor, vamos seguindo, né? Então, a moral tem que ter caráter universal, é isso. Uma atitude moral, ela tem que valer para todo mundo. Além disso, né, antes do agir moral, tem uma vontade. Né? Essa vontade, ela é boa quando é um pensamento, né? O pensamento produz a vontade, né? Ou a vontade vem a partir do bom pensamento em si mesmo, da boa coisa ser feita depois na ação que seja boa em si mesmo, que não tenha nenhum motivo para ser feita, mas simplesmente porque é o correto a fazer. Então, esse correto a fazer, né, esse correto, a gente vai dar alguns exemplos. Né? Porque a vontade ela pode ser ruim se ela obedecerá às tuas inclinações, aos teus desejos, aos teus interesses pessoais, às tuas pulsões, teus tesões. Ela não vai ser moral se ela obedecer aos desejos. Ela vai ser uma má vontade. Né? A boa vontade ela tem que ser desinteressada, ela tem que ser racional, ela tem que ser universal. Né? Bom, depois faremos um exemplo que interliga tudo isso. Né? Bom, o dever, então, voltando ao dever, né? O dever e a ação, essa relação entre os dois. Né? A ação, ela pode ser a ação moral, né? Ela deve ser, ela acontece por dever, que é essa ação em si mesma, racional, universal, né? Ação moral racional, universal, desinteressada, ou ela pode acontecer conforme o dever, que significa semelhante, análogo ao dever. O
que é esta que é interessada, que tem teu interesse particular por trás. Isso acontece, mas essa não é uma ação moral. A ação moral, ela é por dever e não conforme o dever. Parece uma palavrinha pequena, mas ela distingue, né? Ela distingue os dois tipos de ação que a gente pratica. Bom, a ética do dever, para falar mais sobre isso, né? Então, baseada na razão e na liberdade, né? Ela criou, como ela é uma reflexão sobre como deveria ser a moral, né? Nem a gente conceituou, ela tem algumas aplicações práticas, né? Que foram produzidas através dessa ideia de imperativo categórico. Então, como deve ser essas aplicações práticas, né? Para ser moralmente válido, né? Ela deve obedecer os dois imperativos categóricos, o primeiro e o segundo. Então, o primeiro é age de tal modo que o motivo de tua ação possa ser universal. Então é aquilo que a gente falou da universalidade. Vamos dar um exemplo então agora, né? A mentira, né? A mentira é um bom exemplo. Vamos usar o caráter racional, né? Vamos usar tudo que a gente aprendeu ali, né? Vamos usar, vamos primeiro ver se o valor moral, né? Se os valores morais, se a nossa moralidade na nossa época fosse mentir, né? Então, ela deve ser universal. Então, todos devemos mentir. E a gente tem que ver se isso vai dar certo, né? Vamos testar os valores morais. Então, é mentir. Então, se eu mentir e todos mentirem, vai criar uma crise de confiabilidade na sociedade, como a gente vê a corrupção, por exemplo. Muitos dizem que o Brasil tem uma crise ética, ou seja, todo mundo diz que pratica a verdade, né? E acaba não praticando, né? Que todos dizem que fazem o que é certo, então nós acabamos não fazendo. Então, o nosso problema de corrupção, todo mundo corrompe e é corrompido de alguma maneira. Então, quando tu fura a fila de alguém, tu tá praticando corrupção. Quando tu rouba milhões dos cofres públicos, tu tá praticando corrupção. Então há uma crise ética na sociedade, né? Ética e, por consequência, moral. Vamos testar então agora o não mentir. Se todos não mentissem, o que ia produzir na sociedade? Se todos não utilizassem a corrupção como instrumento diário nas relações, haveria uma confiabilidade geral, né? Produziria uma harmonia social que seria muito positiva, né, para a sociedade, né? Essa é a ideia. Então, age de tal modo que o motivo de tua ação possa ser universal. É universal, é racional, porque produziu. Nós testamos, nós vimos o que era racionalmente correto, né? O que era racional, o que não tendia a nenhum tipo de interesse particular, porque não prejudica ninguém, na verdade favorece a todo mundo, né? Por isso é universal, certo? E tem o segundo imperativo categórico, que é mais ou menos um complemento do primeiro, né? Tornar a humanidade como fim e não como meio. Então tu não vai utilizar as pessoas como meio para interesses pessoais, né? Tu vai estabelecer regras de convivência que sejam racionais e que favoreçam a todo mundo. Então tu tem um fim muito mais nobre, né? E
que produz uma sociedade melhor, certo? Então tu toma a humanidade como um fim, né? A humanidade como objetivo, melhorar a vida, né, de todos, né? E não utilizar ela como meio para interesses particulares. Mas ele sabe que a gente tem imperativo hipotético, que é a ação por interesse pessoal, que ela existe, mas ela não faz parte da nossa ideia de moralidade. Né? É a ação por interesses pessoais, que está ligada, e vocês podem ver pelo diagrama, a ação conforme o dever e não a ação por dever. Certo? Então, podemos citar outros exemplos de imperativo categórico. Né? Tem a mentira, tem o roubo, tem obedecer às leis, por exemplo, obedecer uma lei de trânsito, por exemplo, né? Uma lei de trânsito não pode passar de 60 km por hora. Né? Isso, se todos não passarem de 60 km por hora, tu vai ter um trânsito mais racional, um trânsito mais com menos problemas, com menos acidentes, certo? Só que tu acaba usando o teu imperativo hipotético, que é tu tá com pressa, então tu usa o interesse pessoal e tu rompe com o imperativo categórico, certo? Então, esse é um outro exemplo possível. Vocês podem imaginar, né, os exemplos que quiserem que devem ser racionais, que devem ser universais, né, que devem valer por si mesmo, que é a ética do dever, né? E tu tem que ser livre para fazer isso, mas sabendo que tu está fazendo o que a razão te orienta, certo? Beleza? O último vídeo, né, próximo vídeo será sobre o que é esclarecimento, que é bem rapidinho, tá? Valeu, gurizada, abraço.